Estou lendo um livro que o meu amigo Rogério Dornelles sugeriu. É sobre Getúlio Vargas, de 1882 a 1930, dos anos de formação à conquista. Um autor que ele gosta muito. Felizmente, hoje em dia existem os tablets, os e-books. Então, a gente pode ler esses livros em qualquer lugar com conforto. E quem tem dificuldade para enxergar pode ampliar bastante a letra. Espero, mais cedo ou mais tarde, ter meu livro também, um padrão digital. E outros que eu gostaria de escrever, não sei se chegarei lá. Mas aqui fala do positivismo, da ditadura racional, inteligente, né? Ou de uma democracia organizada em função de competência. Vi uma frase aqui em que a ideia básica seria de um Estado governado por pessoas lúcidas, inteligentes, competentes, cultas, né? E não por ignorantes, simplesmente. O que nós vimos no Brasil nesses últimos tempos foi um esforço muito grande de desprezar a ciência, desprezar a cultura, desprezar a liberdade e de desprezo por evidências colossais, como foi o caso da pandemia. Eu gosto de ver noticiário estrangeiro, começo o dia fazendo isso, então acompanhei com aflição até o avanço do Covid, até que ele foi reconhecido no Brasil na quarta-feira de cinzas. Aí já com a doença se espalhando pelo Brasil. E posteriormente um montão de decisões ilógicas, né? Como abrir fronteira, como não usar máscara, deixar a critério de cada um o que bem entendesse. Nosso chefe maior aí esqueceu que o problema de uma pandemia, epidemia, né, e de muitas doenças, a melhor defesa é a prevenção, é evitar contágio. Até que vieram as vacinas. Aí de novo, né, esse indivíduo que está mandando no Brasil se comportou de uma maneira absurda. E foi, né? Há uma coleção, as declarações dele foram inacreditáveis. E agora, né? Vamos ter eleições. Talvez no segundo turno tenhamos o Lula contra o Bolsonaro. Lula é um cara inteligentíssimo. Ele, apesar de ter uma origem humilde, de ter superado muitas barreiras, ele chegou a ser presidente do Brasil. Isso não é tão simples assim, e ele conseguiu. Então, temos também uma pessoa que eu admiro muito, é Simone Tebet, né? Ela,
lá na comissão, naquela CPI que estudou a pandemia, ela deu um show de inteligência e competência. O que me preocupa agora é ver muita gente com egoísmos monumentais esquecer a importância do Brasil, esquecer a importância de um Brasil que valorize a pacificação, que valorize a união, que não se preocupe em criar discórdias. E o nosso chefe aí parece que não acredita nisso. Nós precisamos de um presidente extremamente competente, um Congresso lúcido, sério, responsável. A perspectiva de tempos difíceis é muito grande por causa das questões ambientais, dos efeitos daquela guerra provocada por um maluco, ególatra, tal de Putin, e até a possibilidade de outra guerra criada pelo ditador chinês lá, que é um ditador, partido único, e quer entrar para a história da humanidade como um conquistador de Taiwan. E sem falar nas inúmeras guerras religiosas e tribais que a gente ainda vê pelo mundo afora. Então, gente, a biografia do Getúlio Vargas é um bom exemplo de um ditador que teve períodos bons e ruins e reflete a cultura da época, que era a cultura da violência. Hoje isso não é mais assim. Nós precisamos, nas nossas cidades gigantescas, num país que depende de serviços essenciais extremamente frágeis, é muito fácil criar uma catástrofe no Brasil. Ainda bem que o povo não sabe, né, que as pessoas ignoram as trucagens, coisa que eu aprendi. Eu sou engenheiro eletricista, fiz mestrado, trabalhei em manutenção, em ensaios, estudos de sistemas de potência. Isso tudo me alertou para muita coisa. Não esqueça até de uma reunião do GCOI, ou CCOI na época, em que o presidente falava da confiabilidade do Rio de Janeiro. E eu protestei, e a confiabilidade do resto do Brasil? Aí uma preocupação mórbida com o Rio de Janeiro e desprezo até por Brasília. É interessante como o raciocínio humano é preguiçoso acima de tudo. Nós temos um potencial gigantesco e não usamos. Hoje em dia, nós temos a facilidade dos e-books, por exemplo. O Rogério Dornelles esteve aqui em casa e me falou desse livro. E eu, na frente dele, comprei o livro e 1 minuto, 2 depois, ele estava no meu computador. Algo impensável há 20, 30, 40 anos atrás. O e-book veio devagar. E teremos livros digitais com qualidade muito maior à medida que a internet aumentar sua velocidade, e os computadores, os tablets, etc., puderem evoluir. E vão evoluir, a menos que uma guerra faça a gente voltar aos tempos da Idade da Pedra. E aí, alguns trogloditas armados de
TACAPs vão começar a se impor de novo, no que sobrar da humanidade. Se isso acontecer, será uma tragédia, não é mesmo?